Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 7, no item 1, Agostinho de Hipona. Bom, vamos retornar ao ano 410 da era cristã. Esse ano é importante, por quê? Porque ele vai ter um debate ou uma mudança doutrinária na Igreja Católica. Eu disse para vocês que eles já tinham adotado muitas heresias e agora eles vão colocar uma nova heresia. Qual é? A heresia da predestinação. Tá bom? O comentário diz: foi um teólogo católico, autor de diversas obras e é considerado o principal teólogo da Igreja Católica e das igrejas protestantes. Agostinho serviu na seita pagã maniqueísmo antes de ser católico romano. Próximo do ano 372, Agostinho teve contato com a doutrina bíblica, mas se disse decepcionado e descreveu o texto bíblico como pobre, escolhendo servir no maniqueísmo. Bom, maniqueísmo, irmãos, para vocês poderem entender, é uma seita que, como todas as seitas pagãs, defendia a predestinação. É de lá que ele vai trazer essa heresia, porque todos os povos pagãos defendiam que o destino do homem está determinado. Tá bom? Então, Agostinho de Hipona, ele traz do maniqueísmo. E esse maniqueísmo, o que ele era? Ele era uma mistura de seitas orientais, do hinduísmo, da religião persa, da religião celta, religião romana, religião grega e também elementos do cristianismo, personagens do cristianismo. Ou seja, misturava tudo. Isso vai combinar com o catolicismo, porque o catolicismo era isso. Tá bom? E eu posso dizer que faltam aí duas grandes doutrinas para o catolicismo ser o que ele é. A doutrina da predestinação, que Agostinho de Hipona vai colocar agora no catolicismo, tá bom? E também a doutrina da Mãe de Deus, Maria como Mãe de Deus, substituindo Semíramis e Diana dos Efésios. Essas duas doutrinas praticamente são as doutrinas que faltam para o catolicismo ser o catolicismo, o paganismo definitivo, tá bom? Porque a violência, defender a morte de outros, eles já praticavam. Agostinho de Hipona vai defender essa violência, vai organizar a teoria da guerra justa. Mas essas duas doutrinas é que faltam. Bom, eu coloquei aí um texto do historiador Justo Gonzalez, que ele diz: a grande questão filosófica que atraiu Agostinho para o maniqueísmo era a resposta que dava para o problema da origem do mal. Se Deus é bom, de onde provém o mal? A resposta maniqueísta inocentava Deus, afirmando que um outro princípio que lhe era completamente oposto e independente, ao mesmo tempo que igual em poder e eternidade, havia criado o mal. Ou seja, ele não via o mal como surgindo em Satanás. Para eles, um outro poder igual a Deus havia criado o mal. O que Agostinho de Hipona vai mudar? Ele vai dizer que esse personagem que é Satanás, e até hoje os protestantes e reformados pregam isso, né? Esse personagem do mal, o querubim ungido que se torna Satanás, Deus predestinou ele a se tornar Satanás. A confissão de fé dos reformados até hoje prega isso. Ok? Era o tipo de solução que Agostinho considerava racionalmente aceitável e que estava disposto a abraçar. Além disso, o maniqueísmo, ao afirmar um dualismo radical entre o bem e o mal dentro do homem, eliminava na prática qualquer sentimento de culpa, uma vez que o mal era praticado apenas pela parte material do homem, mantendo intacta a sua alma. Eles diziam o seguinte, que o mal não atinge a alma do homem, só atinge o corpo, a carne. No maniqueísmo,
Agostinho aprendeu a doutrina do determinismo dos deuses, ou predestinação, e adotou essa doutrina ao catolicismo. Ele foi o primeiro na história a defender essa doutrina pagã no seio católico. Irmãos, não existe dúvida disso, de que essa doutrina era pagã. É tão claro, eu vou citar um exemplo para vocês. Tem um reformado chamado Franco Ferreira, e ele, num vídeo, ele foi defender Agostinho de Hipona, dizer que esse homem ele corrigiu a igreja primitiva que defendia o livre-arbítrio. Olha, a igreja primitiva, aquela igreja que ali nós temos homens fiéis a Deus, como Irineu de Lyon, defendendo o livre-arbítrio, todos os escritos defendiam o livre-arbítrio. Aí chega esse personagem pagão, que estava sentado à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio, usando a linguagem do apóstolo Paulo. Esse personagem pagão, ele muda a doutrina da salvação. E o Franco Ferreira diz que ele corrigiu a igreja primitiva. E aí ele comete uma gafe tremenda. Ele tenta explicar por que a igreja primitiva defendia o livre-arbítrio. Olha a irracionalidade. Ele diz que a igreja primitiva defendia o livre-arbítrio só para se opor às nações pagãs que defendiam a predestinação, que defendiam o determinismo dos deuses. Olha que incoerência. Ele confessou que os povos pagãos defendiam essa doutrina da predestinação e que a igreja primitiva defendia o livre-arbítrio. Então, cristão de verdade não defende essa heresia. Essa heresia é bárbara. O comentário prossegue. O discurso de Agostinho descreve essa doutrina como exaltação à soberania de Deus. Mas, na verdade, ela acusa Deus de ser o responsável pela queda do querubim ungido. Ou seja, segundo essa doutrina, Satanás é o que é por ordem de Deus. Logo, ele seria uma vítima da divindade. Essa herança está no catolicismo e nas igrejas reformadas. Em 386, Agostinho adotou o catolicismo romano, ou seja, trocou de paganismo. Essa é a definição correta. Agostinho se tornou bispo da cidade de Hipona no ano 396 da era cristã. Neste período, a maior igreja da África eram as igrejas anabatistas, com destaque para um grupo que os católicos chamam de donatistas. Bom, aquele mesmo historiador que eu citei no tópico anterior, Gonçalves, ele diz também o seguinte: apesar das perseguições e do grande cisma interno, o donatismo que Agostinho irá enfrentar neste final do século IV, nos anos 390 e agora início do V século, encontra-se no auge da sua prosperidade. Nesse período, mais da metade da população cristã africana era donatista. O que provavelmente era, vamos dizer, a grande maioria em relação ao catolicismo. Porque é como nos dias atuais. Nos dias atuais, no Brasil, é dito que metade da população brasileira, mais ou menos, é católica. Eles dizem que ainda é um pouco mais e que os evangélicos estão crescendo. Mas, na verdade, nós sabemos que o catolicismo não chega a 5% dos brasileiros. Olha, eu digo que em toda a minha vida, em que eu dialoguei com muitos católicos, acho que eu só conheci 2 católicos. Eu só conheci 2 católicos. Pessoas que iam mesmo na igreja, participavam. Os outros, eu me lembro uma empresa que eu trabalhava, aí eles falam assim: não, mas está certo, aqui na empresa a maioria são católicos, aqui na informática. Eu falei, ué, mas... Aí falei para um, mas você é católico? Aí ele falou, sim. Eu falei, mas você, esses dias você disse que você acredita na reencarnação. Ele, sim, eu sou católico, mas eu acredito, a reencarnação é justo.
Mas não pode. Aí tinha um outro, tinha até um chinês, né? Me chamava Sheng. Eu falei, mas Sheng, você é católico? Qual a última vez que você foi na igreja católica? Ele, foi quando eu me casei. Quando? Há 25 anos. Ou seja, então católico mesmo é muito difícil você encontrar. Não? E era a mesma situação lá naquela época. Catolicismo era paganismo. Quem queria seguir as palavras de Jesus não frequentava a igreja católica. Né? O comentário prossegue. Os donatistas rejeitavam o batismo de recém-nascido e os católicos acusavam de rebatismo, pois ao receber um membro da igreja católica que havia recebido o batismo ao nascer, eles o batizavam após a confissão de fé. Bom, citei aí o livro de David Bennett, escrito em 1875, A História dos Donatistas, que ele diz: o pastor donatista Petilian declarou: aquele que me acusa de batizar 2 vezes realmente não foi batizado uma vez. O apóstolo Paulo diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Esse batismo que professamos publicamente é o correto. E os que acham que existem 2 são insanos. Por quê? Porque batismo de recém-nascido, até hoje, irmãos, protestantes e reformados, eles mantêm esse erro grave, dizendo que a fé dos pais serve para a fé do filho. Isso não existe. Eles têm que abandonar esse erro. Nós temos que falar isso para eles, porque eles não têm um batismo cristão. Vocês vejam que incoerência. Você vai numa igreja reformada, se chegar um católico lá, eles batizam esse católico. Eles dizem que o batismo católico não tem valor. Mas de onde que saiu o batismo reformado? Saiu dos católicos. Calvino, ele tinha sido batizado aonde? Na igreja católica. Lutero tinha sido batizado aonde? Na igreja católica. Zwinglio tinha sido batizado aonde? Na igreja católica. O batismo deles é o batismo católico. Quando chegarmos no ano 1850, eu vou contar para vocês a história de um debate que teve na igreja presbiteriana se eles deveriam ou não aceitar o batismo católico. E todos dizendo, não podemos, é uma igreja pagã, até que no final já tinham até aprovado, vocês vão me deixar falar ou não? Você não pode dizer que o batismo católico é inválido, porque o nosso batismo saiu deles. E aí todos pararam e deixaram para debater o tema em outra época e nunca mais debateram. Esse tema, ele tem que ser levantado de novo pelos reformados. O indivíduo que está lá na igreja reformada, na igreja protestante, na igreja reformada, né, dizendo que o batismo católico é inválido porque aquela é uma igreja pagã, ele tem que saber, o batismo dele vem da igreja pagã. Então o batismo dele é pagão. Ele tem que procurar uma igreja como a Assembleia de Deus, como a igreja do Nazareno, como a igreja do Evangelho Quadrangular, como a igreja batista independente, como a igreja batista geral, tá bom? Que não tem o batismo católico, que o batismo deles vem dos apóstolos. Ok? O comentário prossegue. Entre as obras de Agostinho encontramos o cuidado devido aos mortos, onde adaptou o culto pagão aos mortos à crença católica. O Dia de Finados é um dos feriados católicos mais celebrados no mundo, onde os católicos vão aos cemitérios praticar o seu culto aos mortos. Essa prática nasceu com Agostinho de Hipona e com esse livro. Ali ele teorizou esta obra. Tá bom? Nessa obra ele teorizou, afirmando: os mortos podem influenciar no nosso mundo. E nós podemos influenciar no mundo dos mortos. Alguns cristãos têm me perguntado se eu considero os católicos irmãos em Cristo. Eu respondo com uma pergunta simples. Eu fui criado nas Assembleias de Deus. Sempre que chegava o dia de finados, os irmãos se dirigiam aos cemitérios para evangelizar os católicos que estavam reverenciando os mortos. Pergunto, você iria ao cemitério no próximo dia de finados e ao encontrar um católico adorando os mortos, você daria a paz do Senhor a ele? Na verdade, você deve dizer,
Jesus liberta. Os anabatistas batizavam os membros que saíam da Igreja Católica. Botei mais um texto aí dessa obra, História dos Donatistas, que diz: os novacianos e os donatistas eram chamados puritanos, porque sustentavam que a igreja visível do Senhor Jesus Cristo não consiste nem deveria consistir senão dos que estão isentos de manchas e quedas, e que todos os outros deveriam ser excluídos. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana estava visivelmente repleta de membros maus, Agostinho teria dito que a disciplina dos donatistas iria dividi-la em milhares de cismas. As reformas da África do Norte, ao contrário dos reformadores dos últimos tempos, não deixaram sua obra feita pela metade. Tendo repudiado o cabeça da igreja, que havia abandonado o cabeça da igreja que haviam abandonado, eles também repudiaram seus membros, seus batismos, suas ordenanças e todas as suas crenças oficiais. E todos os que lhe chegavam do antigo corpo, quer fossem bispos, anciãos, diáconos ou membros leigos, era exigido que fossem rebatizados, reordenados e renomeados em sua nova conexão, em suas estações diferentes. Então vocês vejam que esse livro, ele ainda descreve, tá bom? A reforma como algo completo. Mas eu vou mostrar para vocês que não foi, tanto que eles mantiveram o batismo católico. Olha que incoerência. Esse livro, ele conta a história dos donatistas, diz que eles eram uma igreja mais correta que a igreja católica, só que ele diz que os reformados, os protestantes, fizeram uma reforma completa. Não foi reforma completa. Na verdade, a reforma protestante, ela é um grande engano.